A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas a nossa espécie não tem nem 1% disso. Mesmo tendo pouco tempo, mudamos praticamente tudo por aqui. Sejam bem-vindos à História da Humanidade em 15 minutos. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Humano Marques. Opa galera, sou o Daniel História Molo. E você já parou pra pensar em como a gente chegou até aqui? Tipo, como a gente surgiu, como foi o começo de tudo? De primatas nas savanas africanas a seres conectados por inteligência artificial. E tudo isso aconteceu em um piscar de olhos na escala cósmica. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tishadensis. Esse primeiro hominídeo ainda andava de forma bípede, porém meio desajeitada. Alguns anos se passam e surgem espécies como os Australopithecus. Lembra da famosa Lucy que viveu há 3,2 milhões de anos? Pois é, ela pertencia a essa espécie. Depois vem o Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, que já usava ferramentas simples. Aí depois o Homo erectus aparece e começa a caçar em grupos e até mesmo migrar para fora da África. Foi o Homo erectus que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa primeira grande tecnologia. Tudo mudou depois disso. Comida cozida, calor, proteção e mais tempo livre para pensar. E com suas migrações, o Homo erectus espalhou nossos genes pela Ásia e Europa. E depois de muitos ramos evolutivos, chegam os Homo sapiens, por volta de 300 mil anos atrás lá na África. E também haviam outros, como os neandertais, os denisovanos, mas foram os Homo sapiens que continuaram evoluindo. E outra coisa que evoluiu junto com a humanidade foi a calvície. Você sabia que mais da metade dos homens vai ter queda de cabelo até os 50 anos? E o mais louco, 30% dos caras já começaram a perceber isso antes dos 30. Mas o problema não é só a queda, mas sim a procrastinação. Aquele, deixa pra lá, depois eu vejo isso, que vai adiando o seu cuidado com a saúde. E se uma das metas do seu ano era cuidar mais de si, a hora de se cuidar é agora. A Manual é uma plataforma de saúde masculina que conecta você com médicos especialistas. Eles analisam o seu caso e te indicam um tratamento personalizado contra a sua calvície. E funciona assim, você entra no site deles, responde um questionário simples e recebe uma análise médica. Vamos voltar para o vídeo. E se o tratamento... Por volta de 70 mil anos atrás, algo muda. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a criar mitos, cooperar em grandes grupos e sonhar com o futuro. Esse período é o que os cientistas chamam de revolução cognitiva. Foi quando começamos a fazer outras coisas, contar histórias, imaginações, mitos e nos organizar como uma sociedade. E foi assim que viramos uma espécie dominante. A arte nessa época já rolava. Várias pinturas nas cavernas, figuras abstratas, rituais pré-vida, pós-vida, da chuva, do sol. Ou seja, galera, a arte rupestre é muito mais antiga do que a cidade, por exemplo. E foi nesse momento também que a gente começou a ser mais perigosos. A gente não caçava só com lança, mas também com ideias. E em 50 mil anos, os Homo sapiens já tinham se espalhado para vários lugares do planeta, da África ao Alasca, e eles iam de jangada, a pé, tudo na base da teimosia. Tô cansado de ficar aqui e quero explorar outros lugares. Opa lá. Aos poucos foram chegando na Austrália, na Europa e depois nas Américas. Mas uma das maiores viradas mesmo, uma das maiores revoluções, aconteceu entre 8.000 e 5.000 a.C. Estamos falando da famosa Revolução Agrícola. A gente para de correr atrás da comida e começa a fazer a comida vir até a gente. Deixamos de caçar para agora coletar. Com isso começaram a plantar trigo, domesticar animais e também foram se criando vários problemas. Isso porque a humanidade agora tinha muita comida armazenada, podendo abrigar assim mais pessoas. E mais pessoas geram aldeias, cidades, leis e problemas. Por volta de 3.500 a.C., a roda surge, pouco antes da escrita e da Idade do Bronze. E podemos dizer que esse também foi um grande marco tecnológico. Só que, no início, a roda não foi feita para transportar coisas, mas sim como ferramenta para criar objetos de barro. E somente depois que ela foi Muito usada... tempo depois... que foi usada para conseguir transportar coisas. Foi mais ou menos 100 anos depois que a roda foi criada que alguém teve a ideia de usar ela com eixos para criar carrinhos e carroças. E isso, galera, simplesmente revolucionou tudo. E também foi por volta dessa época, um pouco depois, que surgiu a escrita. Mas ela não era poesia. Ela foi criada, sabe para quê? Para taxar a população.
literalmente. Como havia muito estoque de comidas, o governo queria ter um controle dos grãos, dos tributos, do estoque. Então a escrita foi criada para criar impostos, boletos, algo para a contabilidade. E com a escrita desenvolvida para tributos, novas leis foram surgindo e assim nasceu o Estado, templos e também exércitos. E isso acabou criando o poder e também a hierarquia, que causou ainda mais problemas. Como, por exemplo, as guerras e as doenças. Por volta de 3300 a.C., começa a Idade do Bronze. Foi quando aprendemos a misturar estanho com cobre para criar o bronze, um metal um pouco mais nobre, mais forte, mais durável. E isso muda praticamente tudo: ferramentas, armas, construções. Impérios como os sumérios, egípcios e hititas começaram a crescer com essas novas tecnologias. E o bronze então vira símbolo de poder, de avanço e também, como já falamos, de guerra, deixando as batalhas e os conflitos mais complexos, mais sofisticados. O bronze permitiu a criação de armas e armaduras Mais resistentes. e acabou aumentando assim as estratégias militares e, consequentemente, mais violência. E depois da pedra, do cobre e do bronze, veio um material que mudaria tudo: o ferro. O ferro já existia na natureza, mas era difícil de dominar, só com temperaturas muito altas, algo que ainda não sabiam. E quem conseguiu esse domínio do ferro primeiro foram os hititas, lá na Anatólia, atual Turquia. E eles guardavam essa técnica como segredo de Estado. E quando esse segredo vazou, foi uma revolução. Ferramentas ainda mais duráveis, armas ainda mais letais, e assim começa a Idade do Ferro. Se os impérios já eram fortes com o bronze, imagina com o ferro. Impérios mais fortes, guerras mais intensas e depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo. Na verdade, cada etapa o mundo vai mudando, né? Em poucas palavras, quem dominava o ferro dominava a guerra. E quem dominava a guerra dominava ali seu mundo, território, né? o O mundo. warzinho, né, da vida. E o ferro, obviamente, não foi usado só para guerra, né? A agricultura evoluiu bastante. Novas ferramentas, enxadas, arados, equipamentos muito mais eficientes. E a Idade do Ferro foi o que impulsionou o crescimento dos reinos, fortaleceu exércitos e preparou o terreno para o surgimento de grandes impérios clássicos. Como o Império Romano e o Império Persa. Persa, gregos, romanos, maias, chineses. Cada um com sua particularidade, deixando uma pegada cultural no mundo. Idioma, arte, construção, organização social. E esse momento foi conhecido também como o período clássico, marcado pelo desenvolvimento da filosofia e da arte. Mas também as guerras não paravam, estando presente cada vez mais. As chamadas de religiões organizadas também surgem nesse período. É claro que sempre houve religião desde a pré-história, mas foi ali que as coisas começaram a ficar mais estruturadas. Os gregos vêm com a filosofia, a democracia. Foi na Grécia também que nasceu a ciência, com Pitágoras, Hipócrates, Arquimedes. Mas a ciência ainda era restrita, coisa de elite ou protegida pela fé. Essa então foi uma época de impérios, conquistas, mas também de ideias que moldam o mundo até hoje. Com a queda de Roma, entra a chamada Idade Média. A Idade Média foi marcada por castelos, cruzadas, reinos fragmentados. Na Idade Média, a maior parte das guerras foram guerras entre eles mesmos. Sim. E não Internas. conflitos de outros Não, impérios. A guerras galera tava internas. entrando em crise, tá ligado? Ficando maluco. E nessa época, o domínio da fé era quase absoluto sobre a razão. A Europa mergulha em feudos, a igreja fortemente domina. E no meio disso tudo, tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou a Europa e enfraqueceu o sistema feudal. E com isso, milhões de pessoas acabaram indo de Elvis. Cerca de 1/3 da Europa foi dizimada. E o que potencializou esse problema foi a densidade populacional e as condições precárias de higiene. Muita gente morando próxima uma da outra, acumulando muito lixo e faltas de saneamento básico ajudaram a proliferar essa doença, que era transmitida por ratos e pulgas infectadas. E a sociedade então começa a mudar à força. E mesmo no meio de todos esses problemas, coisas boas estavam aparecendo. Universidades surgem, saberes antigos são preservados, o comércio cresce e as cidades ganham força. E uma nova classe social começa a aparecer, a burguesia. E com essa nova classe social vem o investimento à arte, ao conhecimento, à ciência e também o questionamento. Só que, galera, enquanto a Europa tava ali, né, toda problemática, em outros lugares do mundo, como por exemplo o mundo islâmico, era o centro do saber, tendo medicina, álgebra, astronomia, tudo isso, galera, estava ganhando muita força por lá. E a China também estava bombando, Literalmente, né? surgindo invenções como pólvora, papel, bússola, tecnologias que o Ocidente só foi conhecer muitos anos depois. E voltando na Europa, enquanto a peste destruía tudo, a
sociedade começava a questionar o que está acontecendo, qual que é o meu propósito, preparando assim o terreno para o Renascimento. No século XV, o Renascimento reacende a chama do saber, interesse na arte, ciência, experimentação e também explorações. As pessoas então começam a se questionar: por que acreditamos nisso? O que existe fora da Terra? E foi nesse clima que surgiram invenções como o telescópio, estudos sobre o corpo humano, sobre a anatomia e também novas teorias sobre o universo. O homem deixava de ser só uma criatura e começava a tentar entender o Criador. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era bem-vinda e o pensamento ganhava coragem. Não era só mais obedecer e aceitar. Agora o ser humano tinha que duvidar, testar, imaginar. E com novas ideias surgiram novas tecnologias, novos mapas e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E aí nesse momento vieram as grandes navegações. Novas rotas, novos continentes, novas riquezas. As grandes navegações então ligavam continentes, ideias, mas também espalharam doenças, escravidão e mais guerras. E depois dessas grandes navegações, muita coisa mesmo aconteceu. Tivemos a criação da imprensa, da reforma protestante. E aí que aconteceu a Revolução Científica, que começou a mudar a nossa forma de entender tudo. Nesse período também surgiu o Iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade, Darwin propõe a evolução. A humanidade começa a entender como ela própria surgiu. A ciência ganha força de verdade. Passamos a entender o mundo com fórmulas, experimento e observação. Ideias iluministas começam a ganhar formas, liberdade, razão, igualdade. Essas ideias alimentaram revoluções pelo mundo. Primeiro a América, depois a França, e depois chega a revolução que mudaria o mundo de vez, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, primeiro a vapor, depois a eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantescas e o surgimento do capitalismo moderno. Trens, fábricas, cidades. O mundo ganhou um novo ritmo, mais rápido, mais urbano e também mais poluído. E é assim que a humanidade entra no século XX. Acelerado como nunca antes, um planeta que nunca mais será o mesmo. O século XX já começa com o quê? Com guerras, e guerras mais brutais. 2 guerras, bomba atômica, aniquilações em massa. Mas também vieram muitas coisas boas, como as revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voo, rádio, cinema, computadores. E em 69 o ser humano pisou na Lua, isso com menos tecnologia que um celular hoje. E enquanto a tecnologia disparava, o mundo começava a repensar em o que é justiça, o que é liberdade, igualdade, surgindo assim direitos civis, lutas contra o racismo e também contra a desigualdade. E depois disso, computadores, internet, celulares ou smartphones, biotecnologias, redes sociais e agora inteligência artificial. Hoje, galera, vivemos a era digital, onde a internet conecta tudo e todos. E parece que estamos vivendo cada vez mais no futuro. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. Só que, como vocês aprenderam, quando vem muita coisa boa, também acaba trazendo vários malefícios. E a conta ambiental começou a chegar. E atualmente o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas e os dilemas só aumentam. Pandemia, aquecimento global, ética da tecnologia, desigualdade, problemas mentais e muito mais. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E pela primeira vez, as nossas mudanças estão também mudando o mundo. Mudando o clima, paisagem e até mesmo as espécies. E talvez até mesmo o nosso próprio futuro. Hoje vivemos em o que os cientistas chamam de antropoceno. A época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta. Capaz de fazer o que ele quiser com ele, seja por bem ou por mal. E agora, qual será o próximo passo da humanidade? Ir para outro planeta? Editar o próprio DNA? Se fundir com uma máquina? Ou quem sabe viver em equilíbrio com o planeta? A história da humanidade é cheia de caos, genialidade e reviravolta. Mas relaxa que ela ainda não acabou, ela ainda está sendo escrita. E o que a gente faz hoje vai definir o que vai ser o próximo capítulo. Então aproveita esse pequeno espaço no tempo da nossa história e deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta também qual época da história você achou mais fascinante. E comenta o que você acha que vai acontecer nos próximos anos. Afinal, fazer parte da história é inevitável, mas entender ela é escolha sua. E aí, aprendeu um pouco mais com o vídeo de hoje? Obrigado por ter assistido até aqui, esperamos que tenham gostado. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu!